Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 89 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Fiquem atentos, amanhã terá um brinde. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 89, as primícias. Leituras do dia. Deuteronômio 25 a 26. João 20, Salmo 15. Leitura de Deuteronômio 25. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Se o injusto merecer açoites, o juízo fará prostrar e diante de si o fará açoitar segundo a sua culpa, por determinado número. 40 açoites lhe dará, não mais, para que porventura se lhe der mais açoites do que estes, teu irmão não seja envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilha o grão. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer, e não tiver filho, a mulher do falecido não se dará a um estranho, fora da família. Seu cunhado a possuirá e a tomará por mulher, cumprindo assim o dever de cunhado. E o primogênito que ela lhe der sucederá no nome do falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se aquele homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos de sua cidade o chamarão e falarão com ele. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e responderá, dizendo, assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E chamar-se-á em Israel a casa daquele, o descalçado. Quando 2 homens pelejarem um com o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão do outro, e estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não a pouparás. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa 2 espécies de efa, um grande e um pequeno. Pesos inteiros e justos terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica injustiça, é abominação ao Senhor teu Deus. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás. Leitura de Deuteronômio 26. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias e lhe dirás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus.
Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali se tornou uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e nos afligiram, e nos impuseram dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trago as primícias da terra que tu, Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor, teu Deus, e te prostrarás perante o Senhor, teu Deus. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei de minha casa as coisas consagradas e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me ordenaste. De nenhum dos teus mandamentos me esqueci, nem os transgredi. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei para a imundícia, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus. Conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te ordena estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu és o seu próprio povo, como te disse, e que guardes todos os seus mandamentos. E assim te exaltará sobre todas as nações que criou, para louvor, e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Leitura de João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então saiu Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Chegou, pois, também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho no chão, e o lenço que lhe cobrira a cabeça, não com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não compreendiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Voltaram, pois, os discípulos para casa. Maria, entretanto, estava junto ao sepulcro, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus:
Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Foi então Maria Madalena a anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde se achavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, pois, se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se dos pecados de alguns perdoardes, ser-vos-ão perdoados. Se dos alguns os retiverdes, ser-vos-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 8 dias depois, estavam outra vez ali os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Jesus: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, muitos outros sinais fez Jesus na presença de seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Leitura do Salmo 15. Senhor, quem há de habitar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, que jura com dano seu e não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem assim procede, não será jamais abalado. Pontos principais. Deuteronômio 25 a 26. Leis diversas sobre justiça nos julgamentos, açoites limitados a 40, proteção ao animal que trabalha, não atar a boca do boi que trilha. Levirato, cunhado deve casar com a viúva do irmão para perpetuar o nome. Honestidade nos pesos e medidas, e a ordem de apagar a memória de Amaleque. O capítulo 26 estabelece o rito das primícias. Ao entrar na terra, o povo deveria trazer as primícias ao santuário e fazer uma confissão histórica, o arameu prestes a perecer, reconhecendo a libertação de Deus. Também trata do dízimo trienal para os necessitados e conclui com a declaração da aliança: Israel é o povo de Deus e Deus é o seu Deus. João 20. A ressurreição de Jesus. Maria Madalena encontra o túmulo vazio e avisa Pedro e João. Eles correm ao sepulcro e veem os panos ali, e João crê. Jesus aparece a Maria, que o reconhece quando ele a chama pelo nome. Ele a envia para anunciar aos discípulos. À noite, Jesus aparece aos discípulos reunidos, com Tomé ausente, soprando sobre eles o Espírito Santo. 8 dias depois, aparece novamente, agora com Tomé presente, que o reconhece e confessa: Senhor meu e Deus meu. Jesus declara bem-aventurados os que creem sem ter visto. O capítulo conclui com o propósito do Evangelho, que creiais e tenhais vida em seu nome. Salmo 15. Salmo que descreve o cidadão de Sião, aquele que pode habitar no tabernáculo de Deus. São listadas qualidades: andar em sinceridade, praticar a justiça, falar a verdade, não difamar, não fazer mal ao próximo, honrar os que temem a Deus, cumprir juramentos mesmo com prejuízo, não emprestar com usura,
não aceitar suborno. A conclusão: quem assim procede não será jamais abalado. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre justiça e honestidade, Deuteronômio, a ressurreição de Jesus, João 20, e as características do cidadão de Deus, Salmo 15. Reflita. O boi que trilha. Não atarás a boca ao boi quando trilha o grão. Paulo aplica isso ao sustento dos obreiros, 1 aos Coríntios 9, 9 a 10. Você tem sido justo com aqueles que trabalham para você e para a obra de Deus? Pesos e medidas justas. Deus abomina a desonestidade nos negócios. Você tem sido íntegro em suas transações financeiras e profissionais? As primícias. O rito das primícias ensinava a Israel a reconhecer que tudo vem de Deus. Você tem dado a Deus as primícias, o melhor e o primeiro de seu tempo, de seus recursos e da sua colheita? Confissão histórica. Ao trazer as primícias, o povo confessava a história da redenção. Você se lembra e confessa o que Deus fez em sua vida? Sua gratidão é expressa em palavras e atos? A ressurreição. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Você crê que Jesus ressuscitou? Essa fé transforma a sua vida e sua esperança? Maria. Jesus chamou Maria pelo nome e ela o reconheceu. Ele conhece você pelo nome e o chama para uma relação pessoal. Você responde ao chamado de Jesus? Paz seja convosco. Jesus ofereceu paz aos discípulos assustados. Você tem experimentado a paz que ele dá em meio aos medos e incertezas? Recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? Você tem dependido dele para viver a vida cristã? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa bem-aventurança é para todos nós que cremos sem ter visto fisicamente. Você crê e é bem-aventurado? O cidadão de Sião, Salmo 15. O Salmo descreve o caráter daqueles que habitam com Deus. Examine sua vida. Você anda em sinceridade? Pratica a justiça? Fala a verdade? Honra os que temem a Deus? Cumpre seus compromissos mesmo com prejuízo? Essas marcas estão em sua vida? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.